Salmos 42, do verso 1 ao verso 4. O título da mensagem de hoje é Anseio da Presença de Deus. Como foi falado já na introdução, nosso coração, nós temos que louvar o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, com toda a nossa força. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus nos trouxe aqui. Ele nos depositou essa coragem, essa força, e nada mais do que nós virmos prestar culto a Ele. Porque se não fosse por Deus, a gente não estaria aqui. Só Deus sabe o que aconteceria com nós. Amém? Todos acharam Salmos 42? Vamos juntos ler a palavra do Senhor. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando porei entrar para a presença, para apresentar-me a Deus, minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir à multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Mais uma vez oramos para o Senhor. Senhor amado Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, escutando a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor colocaste em nós, como foi orado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito aqui, e por tudo que ainda vai fazer, Deus. Por tudo que Você fez e faz em nossas vidas. Nós queremos Te agradecer e Te louvar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Senhor Deus, nós pedimos discernimento, sabedoria, Senhor, para entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E assim nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Então o Salmos 42, ele é o início do segundo livro dos Saltérios. Os Saltérios são instrumentos de cordas, harpas, esses aí que a gente viu. Então eles usavam na época para fazer as cerimônias litúrgicas esses instrumentos. Não tinha bateria, não tinha violão, eles usavam isso. E era assim que eles louvavam e adoravam a Deus, com esse som muito lindo. Então o Salmos 42, ele se dá início ao livro dos Saltérios, ao livro dos Cânticos. Se nós pegarmos os Salmos, eles são canções, são orações, mas não são canções normais. Nós vamos ver tipos de canções que são essas. Os Salmos, ele está dividido em 5 livros de saltérios, 5 livros de cânticos. O 42 é o primeiro cântico do segundo livro, e é no qual que nós vamos ver um pouquinho hoje. Os Salmos 42 e 43, eles eram unidos antes, mas por algum propósito litúrgico específico, eles acabaram separando. Então hoje na Bíblia nós temos o 42 e os Salmos 43, mas é uma sequência do outro. Se a gente vê, vamos ler ele, nós vamos ver que é um complemento ao outro, porque eles eram juntos. Esse salmo, ele refere-se a ficar livre do inimigo. Ele está falando com uma ânsia assim, ele está ansioso, mas ao mesmo tempo ele precisa da presença de Deus, porque a lágrima que ele corre ali, ele está ansiando da presença de Deus, mas ao mesmo tempo ele é castigado pelo inimigo. Por que ele é castigado? Por causa que na época ali na história, se eu não me engano, do livro de 2 Reis vai contar, e esse salmista, ele estava exilado, e quem cita esse salmo é um membro importante dos coraitas, cujos deveres normais envolviam as atividades no templo, como fala ali no verso 4 do Salmo 42.
Se nós vermos, ele está conduzindo uma procissão, ele está lembrando dos velhos tempos, que ele está na frente da liderança, que ele está à frente da igreja, à frente do templo, ele está lembrando aquilo para conduzir o povo de Deus. O autor deste salmo, provavelmente ele foi exilado pelos arameus. Os arameus eram um povo lá do Antigo Testamento, o qual guerreava com Israel. E provavelmente ele foi exilado quando foi num ataque de Judá, como nós tínhamos visto lá mais ou menos no livro de 2 Reis, vai contar a história. Mas em Judá teve essa invasão e pegou esse salmista, esse coraísta, esse levita, e levou exilado. Os coraitas, ou filhos de Corá, refere-se ao corpo levítico, composto dos descendentes de Corá, que Davi nomeou para servirem na liturgia do templo. Então essa pessoa que foi exilada era uma pessoa importante na obra de Deus, era uma pessoa que estava à frente, uma pessoa que estava se doando com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Ela era uma pessoa que precisava de algo, ela estava. E quando o exílio, os inimigos chegam e tiram esse privilégio que ele tinha de servir ao Senhor e coloca, não sei, uma jaula, talvez, a Bíblia não fala, mas ele deixa exilado, ele deixa fora do templo. E naquele tempo Jesus não tinha vindo, então o véu ainda não estava rasgado, e para ele tirar esse privilégio de servir ao Senhor no templo era tudo na vida dele. Mas hoje nós temos o véu rasgado, hoje nós temos um livre acesso a Deus. Por isso ele fica tão triste, porque ele só conseguia estar na presença de Deus naquele momento do tempo, só lá, porque era físico. A partir de que Jesus veio e se entregou por nós e morreu na cruz, a Bíblia nos fala que o véu se rasgou de alto a baixo. E hoje o livre acesso a Deus é permitido em qualquer área do mundo. Aqui nós temos acesso a Deus. Na sua casa você tem acesso a Deus. No seu trabalho você tem acesso a Deus. Caminhando na rua você tem acesso a Deus. Você pode falar com Deus a hora que você quiser. Você pode estar na presença de Deus 24 horas do dia, os 7 dias da semana, os 360 dias do ano. Você pode estar com Deus todo esse tempo. Mas o salmista, ele só podia estar com Deus no templo, só naquela hora. E aí que vem a angústia dele, aí que vem a ansiedade dele, aí que vem aquela: poxa, meu Deus, não consigo andar contigo, eu precisava, eu era acostumado a estar na frente, eu era acostumado a puxar as posições para te adorar, e ele não consegue fazer isso. Ele começa a ter o alimento às suas lágrimas. Este salmo, esse primeiro salmo, do 42, ele é atribuído aos filhos de Corá. Eles vão ter seus salmos desse livro, do livro 2, como nós vimos, até o capítulo 49 dos Salmos. E um pouquinho mais deste Salmos 42, como nós já vimos, ele fala de um salmista exilado que está fora de Jerusalém. Então naquele tempo tinha o templo de Jerusalém, onde as pessoas iam falar com o Senhor lá, somente lá, entregar seus dízimos, suas ofertas, suas súplicas, pedir perdão aos seus pecados, era somente lá no templo. Hoje nós podemos pedir perdão dos nossos pecados aos pés da nossa cama, talvez confessar o nosso pecado com nossa esposa, com nossos filhos, na nossa mesa, se alimentando, comendo. Amor, hoje fiz tal coisa, quero pedir perdão para ti, para Deus ao mesmo tempo aqui, estou falando, estou confessando o meu pecado. Mas naquele tempo era só lá, era um espaço reservado para eles. Aqui a gente encontra uma pessoa longe da casa de Deus, uma pessoa distante,
da presença de Deus. Quantas vezes nós, durante o dia, a gente nos encontramos longe da presença de Deus? Só que para nós voltar para a presença de Deus é fácil. Nós precisamos falar, nós precisamos conversar com Deus, orar, colocar as nossas súplicas, os nossos pecados diante do Pai, diante de Jesus, que Ele tem o poder para nos perdoar e nos restaurar da nossa dor, talvez, que nós estamos sentindo no nosso coração. Só que aqui a gente está vendo um personagem que está longe de tudo isso, e ele não tem acesso a Deus como hoje nós temos. Olha o privilégio. Ele lembra quando ele liderava um povo e estava feliz e alegre nos seus festejos espirituais. Como nós lemos no versículo 4, ele se alegra e o alimento dele vem disso. A esperança dele está vindo dessa forma. Depois que eu sair daqui, depois que eu for liberto do exílio, eu vou conseguir voltar para a casa de meu pai. Eu vou conseguir voltar para a presença do meu pai. E neste momento ele fica lembrando disso e se ansiando da mesma forma, e tendo mais dificuldade no coração dele. E além de estar exilado, os seus inimigos estão zombando da sua fé, como nós conseguimos ver aqui no versículo 3. Aonde está o seu Deus? Além de ele ver Judá provavelmente ali destruído, a sua casa destruída, ele está vendo uma zombação do seu Deus. Tu está aqui exilado, cadê seu Deus para te libertar? Cadê o seu Deus para tirar aquele exílio, para tirar dessas falácias que nós estamos falando? Cadê ele? Ele sumiu. Muitas vezes nós nos pegamos dessa forma no nosso trabalho, muitas vezes no nosso dia a dia, talvez com o nosso vizinho. Muitas vezes as pessoas questionam: cadê o nosso Deus? Por causa que talvez nós estamos com uma dificuldade, talvez nós estamos com algum problema, e as pessoas olham: mas poxa, tu não é crente, tu não é cristão, Deus não vai te livrar disso. Mas nós vemos aqui um salmista, uma pessoa que estava à frente, estava na liderança, estava levando essa zombação. Muitas vezes não é por causa de nós estarmos distantes de Deus, mas muitas vezes também é por nós estarmos distantes de Deus que vem os nossos problemas, as nossas dificuldades. Quando a gente está próximo de Deus, tudo fica mais fácil. Mas quando nós estamos longe de Deus, quando nós estamos exilados do nosso problema, quando nós estamos exilados da nossa caixinha, fica tudo tão difícil e as pessoas começam a questionar: cadê o seu Deus? Mas quando nós estamos na presença de Deus, em Jerusalém, fica tudo mais fácil de nós estarmos libertos desse problema. Fica mais fácil de nós resolvermos e acharmos a solução mais fácil. Então, quando nós estamos na presença de Deus, é ali que é o nosso lugar. A presença de Deus é o nosso lugar. A Bíblia nos fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos estar com o nosso Pai. Nós precisamos estar com quem é semelhante a nós, com quem nós nos parecemos, e buscar esse quem, de quem nos deu o fôlego de vida, como foi orado. Então no versículo 1, ele fala o seguinte: como a corça anseia por água corrente, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Olha a dificuldade que ele está tendo neste momento. Ele está com a alma dele, com o coração dele ansiando Deus. Ele está com a alma dele precisando intensamente da presença de Deus. Ele já não está mais aguentando aqueles deboches do inimigo, mas ele quer estar na presença de Deus novamente. E é aí que este versículo está nos Salmos, mas não é por um motivo X, mas é por um grande motivo.
Como nós estávamos vendo, os Salmos, ele é um livro de cânticos. Mas esses cânticos não são um cântico uma composição que ele vai pegar, vou inventar uma canção agora e vou começar a escrever. Não é assim, não vem da mente. Esses cânticos vêm do coração, ele vem de dentro da nossa alma, eles são sentimentos. Então, para uma pessoa falar isso e estar no livro de Salmos, é por um grande motivo, que o que ele está passando neste momento é um grande anseio de estar com Deus, é um grande anseio da presença de Deus, da suficiência de Deus. É desta forma que o salmista se encontra aqui. Esses cânticos eram acompanhados pelos saltérios, esse instrumento que nós vimos agora, e eles acompanhavam as orações. Que coisa linda de nós lermos esse salmo, escutarmos esse saltério, esse som gostoso que expressa esse belo instrumento que Deus criou para louvor e glória do seu santo nome. O salmista não está apenas cantando, mas ele está expressando o que está dentro da sua alma. Neste momento ele exilado, ele está compondo, ele está expressando, ele está soltando para fora o que ele está passando naquele momento, na hora que ele está fechado no exílio. E ele conhece o terreno, ele conhece a natureza no qual ele vive, e ele cita um pequeno animal, mas que é um animal fantástico, que nós vamos ver na minha Bíblia, é a segunda palavra, que se chama corça. Para quem não conhece a corça, é esse animal inofensivo, frágil. Eu trouxe aqui alguns dados deste pequeno animal. Ele é um animal pequeno e mede entre 1 metro e 1,35 m de altura. O peso dele é mais ou menos 45 quilos. Ele está presente na Europa, na Ásia e em partes do Ocidente. É extremamente rápido. Um animal belo. O seu pelo, ele é lindo assim, o seu pelo é sedoso. E ele, quando está alegre, ele faz uma coisa muito incrível. Ele salteia, ele dança, ele expressa essa alegria. E isso faz me lembrar de quando Davi conquistava algo. Ele voltava saltitando, ele voltava dançando e dando louvores e graças a Deus. E este animal faz isso quando ele está feliz. E tem um destaque nesse animal que cabe para nós hoje, que ele ama muito água. E a água é a fonte de vida deste animal. E como nós vimos também na Bíblia, Jesus fala que ele é a fonte de água de vida, a vida eterna que jorra de Jesus. Essa passagem, esse amar muito a água, me lembra de uma passagem bíblica da mulher samaritana, aonde Jesus está conversando com ela, e ela vai até o poço para buscar água, e Jesus está lá. E quando ela vai buscar água, ela começa a conversar com Jesus, e Jesus fala que essa história é grande, eu vou resumir, vou parafrasear ela. E Jesus fala que se ela continuar tomando essa água, ela vai continuar com sede, ela vai ter que voltar para aquela fonte, ela vai precisar voltar lá um dia e carregar de novo esses baldes pesados, talvez caminhar quilômetros. Mas Jesus está falando que se ela beber da água que Ele está dando, da água que jorra da fonte de água de vida de Jesus, ela nunca mais vai ter sede. Claro que nós precisamos beber água, mas a água aqui é no sentido espiritual, que nós precisamos buscar Jesus como a nossa fonte de água de vida. Se nós não buscarmos Jesus e nós não matarmos a nossa sede, como nós vimos o salmista, que ele sente sede da presença de Deus, nós precisamos matar a nossa sede da presença de Jesus. Nós precisamos buscar Jesus intensamente,
e correndo, como nós buscamos um copo de água quando nós estamos com sede. Nós não podemos esperar. E como aquela mulher, ela não estava entendendo naquele momento, mas eu creio que esse ato que ele fez coube na vida dos discípulos e está para nós hoje, e que nós possamos buscar mais essa fonte de vida eterna, essa fonte que jorra água de vida eterna, água verdadeira, que é só Jesus que pode nos saciar, só Jesus pode nos tirar esse seco da nossa garganta. Muitas vezes a gente está com aquele problema remoendo, só Jesus pode tirar e resolver para nós, nos dar força, nos dar inteligência, nos dar capacidade. Jesus, nós precisamos nos alimentar e tomar dessa água. Este animal, ele também tem uns defeitos, como todo mundo tem. Então, quando ele está com sede, ele solta um odor que chama muita atenção dos seus predadores. Os predadores, eles sentem esse cheiro e começam a ir à direção da corça. E neste momento que ela está com sede, que ela está sedenta, que ela está precisando dessa água, dessa presença de água, e ela está liberando esse cheiro, ela já fica com medo. E ela sente o cheiro e começa a se amedrontar, e ela sabe que ela precisa ir correndo para a água, porque somente na água ela vai conseguir ter a sua salvação. Então, nesse extremo medo, ela começa a correr. Mas também ela tem uma coisa muito boa, que se ela está num lugar que não tem água, o seu olfato apurado, os seus como é que se fala aquela palavra? Instintos animais, leva ela para próximo dessa água. E essa água é o refúgio dela, é a salvação dela. Então, quando ela chega na água e ela começa a beber, ela se sente livre, ela se sente leve. E quando ela se sente leve, ela sabe que o odor dela está passando, porque ela achou a fonte da vida dela novamente. Então aí ela conseguiu se escapar. Mas só que nessa corrida, muitas vezes nessa distância que ela está do rio, da água, da fonte de vida que ela tem, ela pode correr muito perigo, por causa que o seu odor ele está se espalhando. E nessa corrida dela para essa fonte, pode acontecer do predador pegar. Mas como nós vimos, ela é um animal muito ágil, e ela sobe e desce e passa por terrenos com pedras, com capins, muito fácil, porque ela tem uma habilidade incrível, por ser leve, pela sua fisionomia, ela passa muito rápido em qualquer terreno, então para ela é muito fácil. Mas pode acontecer alguma coisa neste caminho. E quando ela está longe da presença da água, ela sente muito perigo. Ela pode estar correndo muito perigo. E se ela começa a estar liberando esse odor, está com sede, está faltando algo nela, a vida dela pode estar no final. Muitas vezes nós somos assim. Essa fonte, essa água, essa vertente que corre é Jesus. E muitas vezes, se nós estivermos longe dessa fonte, dessa vertente, dessa água de vida eterna, nós estamos correndo muito perigo, como a corça. A corça, ela começa a liberar esse cheiro, nós começamos a liberar preocupações, nós começamos a deixar a ansiedade tomar nosso coração, nós começamos a tremer, nós começamos a pensar, poxa, cadê meu Deus? Mas é porque nós estamos longe dessa fonte. E longe da fonte, fica tudo mais fácil, nós ficamos muito mais vulneráveis para o inimigo nos atacar. É assim que o salmista sente, é assim que ele se sente, ele está longe da presença de Deus, ele está longe do templo que está em Jerusalém, ele está exilado, e é assim que ele sente, ele está sentindo ele está ansioso
para voltar nesse dia, para voltar a ver Deus lá no templo, para estar com Deus novamente. Se nós estamos hoje distante de Deus, que nós possamos voltar rapidamente, como a corça volta para a água, que ela corre para a água, que nós possamos deixar o que está nós longe da presença de Deus e correr o mais rápido, pular os obstáculos e voltar para a presença de Deus. Porque como a corça, se ela está longe da água, ela fica extremamente vulnerável por causa do seu odor. Nós, longe de Deus, nós ficamos totalmente vulneráveis. O inimigo pode chegar e fazer o que ele quer na nossa vida. Se nós estivermos hoje sem Deus, é complicado. Estudos apontam que um ser humano consegue ficar 3 dias sem beber água. Mas já pensou nós ficar apenas 3 segundos sem Deus? O que pode acontecer na nossa vida? Que nós não possamos, que nós buscamos cada vez mais a presença de Deus, como esse salmista está ansiando, que nós possamos estar com o nosso coração voltado, sair daqui hoje, já pensar, quinta-feira tem culto de novo, quero estar com Deus, quero estar em comunhão com os irmãos, sair da quinta-feira, jovens, sábado, pensando que tem jovens, e eu quero estar de novo lá na presença de Deus, com a presença das pessoas, dos jovens, que no domingo nós precisamos estar com essa vontade, esse anseio de estar de novo na casa de Deus, e assim sucessivamente até o final da nossa vida, ou até Jesus voltar. Nós precisamos estar voltando sempre, com o nosso coração jorrando de vontade de estar na presença de Deus, porque se nós estivermos 3 segundos sem Deus, é muito, pode acontecer muitas coisas na nossa vida, pode acontecer muitas coisas, então que nós não venhamos a estar que nem as corças, às vezes longe da água, que nós venhamos a buscar sempre a presença de Deus. Algumas estratégias das corças, elas buscam criar as suas famílias próximos de Deus, próximos da água, para justamente não ficar correndo perigo toda hora. Neste momento, a alma do salmista está como uma corça, buscando por água. A sua alma está com sede de Deus. O salmista está tão aflito por estar ali trancado, estar ali exilado, que ele já começa a ter essa sede, ele já começa a estar liberando este odor de dificuldade, de problema. Que coisa, não estou conseguindo estar com Deus, porque naquele tempo é somente lá que ele podia estar com Deus. Olha o privilégio que nós temos de estar com Jesus a todo tempo que nós pudermos, na nossa caminhada. Muitas vezes eu fazia caminhada e colocava meus fones, ia sozinho assim, colocava uma música que eu gostava, uma música de adoração, e eu ia conversando com Deus e falando: Senhor, estou passando por X situação, Senhor, eu errei essa semana, por favor, molde meu coração para que eu volte a te adorar com excelência. E neste momento, eu caminhando livre, ali pelo mato da comissão, eu estava com Deus. O meu coração estava naquele momento com um refresco. Meu coração naquele momento estava sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Ele estava me dando estratégias para me levantar novamente. Só que o salmista está com tanta sede, pois naqueles tempos eram outros, ele não consegue isso. Somente depois de estar liberto. Muitas vezes os salmos, nós gostamos tanto dos salmos porque eles têm umas palavras tão incríveis, tão lindas, tão profundas, que tocam o nosso coração. Mas grande parte dos salmos foram escritos assim, uma profunda tristeza, que nem o Salmo 51, pedido de perdão para Deus, o salmo do Davi para Deus. Então ele estava passando por uma dificuldade, mas a gente consegue aprender de uma forma que Deus fez na vida dessas pessoas, e a gente consegue aprender e levar nos nossos dias hoje.
Como esse salmista, olha só o aprendizado que nós temos. Ele estava ansiando para estar de novo lá com Deus, fazendo o que ele foi chamado para fazer: adorar, levar o povo a celebrar os seus cerimoniais, a sua liturgia alegre. Ele estava ansiando por isso. E a corça anseia por água, porque a sua vida depende de água. Então ele compara: a sua vida depende de Deus. A vida da corça, se não tiver água, já era para ela. A vida desse salmista, se não estiver fazendo o que ele foi chamado para fazer, está colocando os seus serviços, a sua força, a sua instrumentalidade para o Senhor, a vida dele está se acabando, está sendo escassa. Então ele se compara com a corça por causa disso, especialmente quando está sendo perseguido. A corça, quando está sendo perseguido pelos seus predadores, ele está se comparando com essa questão que ele está sendo zombado pelos seus inimigos, que eles estão apontando o dedo: cadê teu Deus? Então o salmista achou este animal pequeno, frágil, tão rápido, com um símbolo tão profundo para descrever o que ele estava vivendo. Então ele se comparou com a corça. E que nós possamos levar de lição para a nossa vida, que nós possamos buscar sempre a presença de Deus, todos os segundos e milésimos da nossa vida. Que nós possamos fazer essa diferença e buscar a Deus mais e mais. O salmista estava rodeado de dificuldades naquele momento. Quando os inimigos dele chegavam, eu creio que ele passava um filme na cabeça dele, pensava assim: se eu estivesse lá com meus irmãos celebrando o Senhor. E as dificuldades, ela vem quando estamos longe da presença de Deus. Não necessariamente, muitas vezes acontece de nós estarmos bem com Deus e acontecer algo, mas neste caso específico, a dificuldade estava longe, que o salmista estava da presença de Deus. Só que quando nós estamos longe da presença de Deus, as dificuldades vêm muito mais fáceis. Muitas vezes Deus usa a dificuldade para nós aprendermos algo, mas nós estamos na presença de Deus, e esse algo que nós estamos passando, esse problema que nós estamos passando, fica muito mais fácil de resolver. Mas quando nós estamos longe, aí que vem o perigo. O pecado acaba nos afastando e muito da presença de Deus. Às vezes não dá vontade de nós orar, às vezes não dá vontade de vir para a igreja, às vezes não dá vontade de falar com o irmão, com a irmã, com a mãe, com o pai. Às vezes não dá, mas às vezes o problema é aqui, no nosso coração, o pecado consumindo o nosso coração, e Deus não se agrada disso. Isso está distanciando cada vez mais nós de Deus. O pecado impede de nós sentirmos a presença de Deus. O inimigo naquele momento estava usando muito isso na vida do salmista. Estava zombando, estava torturando, estava fazendo não sei o que. Estava usando, e o inimigo, quando nós estamos longe da presença de Deus, ele quer o nosso mal. O inimigo está aqui para matar, roubar e destruir. Ele não está feliz que você está aqui hoje, mas Deus está extremamente feliz que você está aqui hoje. E você quer agradar quem? Cada vez que você fica em casa, você agrada o inimigo. E cada vez que você vem aqui em comunhão com os irmãos, você agrada a Deus. Cada vez que você comete um pecado, você agrada o inimigo. Cada vez que você reconhece que é um pecador e pede perdão para Deus, você está mais próximo de Deus.
Quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Se não for Deus, se não for Jesus habitando, o Espírito Santo nos conduzindo, de nada vale. Que nós possamos nos humilhar cada vez mais e alegrar Deus cada vez mais. Assim como a corça precisa da água para ser salva, nós precisamos de Jesus para nos salvar. Nós precisamos de Jesus para nos libertar desse mal, desse vício, desse pecado, dessa dificuldade, desse problema. Jesus pode nos libertar. Jesus pode nos levantar. Ele estende a mão dele para nos puxar de volta. É só Jesus que consegue fazer isso. E se nós estarmos distante da fonte de água de vida, como é que nós vamos querer sair deste problema? Como é que nós vamos querer sair dessa dificuldade? Se é só lá que nós temos a solução. É só ali, só em Cristo que nós temos a nossa salvação. Somente crendo em Cristo que nós temos a nossa salvação. O inimigo, ele fica todo o tempo ao nosso redor para pegar um deslize nosso para usar contra nós. Mas Deus está para nos chacoalhar e falar assim: vamos lá de novo, vamos lá. Só que não faça de novo. Eu te perdoo, mas não faça isso. Eu fiquei desagradado contigo, eu fiquei triste contigo, mas eu te perdoo. Eu entreguei meu filho por você, eu entreguei o meu filho por ti. Ele derramou sangue puro, e eu te perdoo, mas não faça de novo. E Deus nos levanta novamente, e a gente consegue estar de novo na presença de Deus. Que nem a mulher samaritana, ela queria água, mas só Jesus podia dar a água que ela estava precisando naquele momento. Não sei como estava o coração dela, mas Jesus conhece o coração dela e soube, e com certeza fez algo para ela. Só Jesus conhece como está o nosso coração hoje. Só Jesus sabe como é que está a nossa distância com Deus hoje. E que nós possamos todos os dias da nossa vida buscar intensamente a presença de Deus. Que nós possamos buscar intensamente e firmes o colo de Deus. Como a corça, ela passa todo tipo de obstáculo para estar na água. Quando o animal que está buscando ela, que está querendo matar ela, ele corre em direção a ela, por causa do odor. Mas quando ela encontra água, ela se banha, ela joga a água para cima, ela bebe muita água, porque ela ama água, e ela sai para o outro lado do rio, da sanga, e foge. Só que o cheiro, ela entrou por este lado, e o cheiro ficou aqui. E neste momento os predadores vêm e se acoplam aqui, e eles vejam, mas aqui só tem água. A corça já está a quilômetros de distância, porque ela conseguiu buscar a sua salvação. Muitas vezes nós, neste exemplo, nós estamos sendo rodeados pelo nosso problema, pelo inimigo, querendo nos afastar de Deus. Mas se nós buscarmos Jesus, que é a fonte de água de vida eterna, nós se banharmos, nós bebermos dessa água, nós com certeza vamos sair disso e vamos deixar o inimigo. Ele vai chegar assim, só vai ver água e não vai nos encontrar, não vai querer fazer mal algum em nós. Mas somente Jesus pode nos salvar. Somente em Jesus nós podemos nos banhar e nos saciar essa sede. Somente em Cristo. É assim que o salmista se sente. No verso 2, ele fala o seguinte: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Aqui ele está fazendo uma pergunta. Quando eu poderei entrar novamente no templo para me apresentar a Deus? Eu, você, nós temos o privilégio de podermos apresentarmos a Deus em todo lugar. Nós podemos apresentarmos a Deus aqui, na nossa casa, na rua, indo no mercado, todo o tempo, porque o véu, se lembra? O véu está rasgado. Cristo rasgou.
Cristo nos deu esse livre acesso à presença do Pai. Não tem como não ficar alegre disso. Mas através de Jesus. Se nós não reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós estamos ainda buscando água. Enquanto nós estamos buscando água, o nosso odor ele está sendo espalhado e os predadores podem pegar. Mas no momento que nós se afundamos na água, nesse manancial de água de vida que é Jesus, tudo muda. Não tem predador. Jesus já venceu tudo. Romanos 8 vai falar que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Ele já fez tudo, nós não precisamos fazer nada. Não tem nada que eu e você possamos fazer para mudar algo. Cristo já fez tudo. Mas o nosso coração precisa crer em Cristo. O nosso coração precisa crer que essa água nos liberta. O nosso coração precisa crer que essa água que pode tirar, lavar nós desse pecado, desse lamaçal, dessa sujeira, essa água é capaz de fazer nos colocarmos em um lugar muito melhor. Quando a corça ela passa por água, ela está em um lugar muito melhor, porque ela já bebeu, ela já se lavou, ela já está correndo feliz, alegre com a sua família novamente. E que nós possamos buscar essa água que é Jesus todos os dias e todas as horas, todos os segundos e milésimos da nossa vida. Se um dia nós ficarmos com sede dessa água, nós corremos perigo. Que nós nunca possamos, que nós sempre venhamos a nos saciarmos a nossa sede de Jesus. Nota que a sede do salmista não é de dinheiro, não é de sucesso, não é de fama, mas sim a maior necessidade que ele está passando ali é da presença de Deus. A maior necessidade dele é estar junto, em comunhão com os irmãos. É isso que ele sente muita falta, de estar colocando a sua instrumentalidade para Deus. Ele anseia em estar na presença de Deus para contemplá-lo, para adorá-lo, para dar glórias a Deus, porque somente no templo ele podia fazer isso. Lá no cativeiro ele não conseguia. Ele ansiava em estar no templo, na presença de Deus. E um detalhe importante, em comunhão com os outros levitas, com os outros coraitas, com todos os que estavam de louvor e glória para Deus. No verso 3, ele fala o seguinte: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Olha a profundeza, a angústia que ele estava passando ali, que o alimento dele vinha da ansiedade, do coração dele, que ele derramava lágrimas, por causa da zombaria, por causa que estavam debochando da sua fé. Os inimigos não queriam saber o que ele, da forma que ele cria, mas era um deboche. Muitas vezes isso aqui acaba na nossa vida, e nós temos pessoas ao nosso redor que falam e debocham: ah, mas tu não é crente, por que tu está passando por X situação? Ah, mas tu não é crente, por que acontece isso na tua vida? Como nós vimos, não é necessariamente nós estarmos distantes de Deus. Às vezes a dificuldade vem por uma lição que Deus quer passar para nós. Mas quando nós estamos distantes de Deus, a dificuldade vem com mais facilidade. Essa é a diferença. E aqui a dificuldade dele estava muito batendo na porta dele. Então os inimigos ficavam zombando ele toda hora, e ele não podia fazer muita coisa. Ele chorava, ele se lamentava, ele suplicava, e ele estava ali só com as lágrimas dele. E quarto e último versículo: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado,
pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Então, neste momento que ele lembrava desse privilégio que ele tinha, deste privilégio que ele tinha de estar na presença de Deus, ele chorava e lembrava que tinha algo muito importante, que era estar conduzindo a procissão. Hoje a procissão nós usamos muito no termo católico, mas nós vimos que a procissão é para louvor, é uma junção de pessoas para fazer algo para o Senhor. Com o tempo isso aí veio tendo outros formatos, mas não cabe nós vermos isso agora. E ele estava alegre conduzindo todas aquelas pessoas, ele estava alegre conduzindo a igreja para dar louvores de alegria para Deus. Possível que ele estava sendo sempre líder do templo. Ele lembrava das procissões alegres para o Senhor que ele estava exercendo. E ele sentia muita, mas muita falta da casa de Deus. Precisamos pedir a nossa alma a esperar em Deus, nos voltar para que nos dá esperança, que quem nos dá esperança é Jesus, o único que pode nos socorrer, o único que pode nos libertar de qualquer problema que nós estamos passando, o único que pode tirar essa carga pesada é Jesus. Muitas vezes nós buscamos tirar esse peso pesado que está nas nossas costas, essa tonelada, em coisas fúteis, mas não dá, e a gente consegue ver que começa a pesar ainda mais. E quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente fala assim: Jesus, eu creio em Ti, de toda a minha alma, de todo o meu coração, e eu quero fazer o melhor para Ti, eu quero que o Teu nome cresça, eu quero que o meu diminua, eu quero que Você venha ser glorificado em todo o tempo da minha vida, eu quero que mais pessoas, a minha família, meus vizinhos Te conheçam. Quando a gente crê nisso, quando a gente entrega intensamente a nossa vida para Jesus, a nossa esperança, tudo muda. Da mesma forma, o salmista, quando ele saiu desse exílio, provavelmente ele se debruçou, se deleitou novamente no templo de Deus e conseguiu falar: Senhor, obrigado por ter me salvado, obrigado por ter. É a mesma forma nós, quando nós saímos de algo, nós não venhamos a esquecer que quem nos libertou lá foi Cristo, que nós não venhamos a esquecer ou virar as costas para Cristo, porque Ele vai ficar muito triste. Ele te ajudou, Ele me ajudou, e se nós esquecermos dele, é complicado. Então que nós hoje venhamos a ansiarmos cada vez mais pela presença de Deus, e não aquela ansiedade que é ruim, que toma o nosso coração, mas aquela ansiedade de estar com Deus, de estar em comunhão com Deus, de estar em comunhão com os irmãos, essa ansiedade boa, que é agradável a nós, que nós possamos hoje vermos a nossa vida diferente, com esse manancial de água que é Cristo Jesus, que nós possamos hoje deixar o nosso coração ser tomado plenamente por Deus, que Ele venha fazer hoje da nossa vida melhor do que ontem, e pior do que amanhã venha ser melhor do que hoje, e assim sucessivamente, mas que nós venhamos a tomar muito e muito dessa água, dessa abundante água, dessa infinita água que é Cristo Jesus. Eu convido a igreja a ficar de pé, vamos orar para o Senhor.